Boa noite, igreja linda e abençoada. Podeis assentar. Quero primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto à vontade. Eu esqueço de todas as coisas e me rendo a Ele, autor e consumador da minha fé, ao Espírito de Deus, que habita em nós. E Ele é que nos conduz, que nos direciona e nos capacita a transmitirmos uma palavra que vem de encontro ao seu coração. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você está me ouvindo? Não apareceu aqui não? Já apareceu? Já apagaram? O tema da mensagem nesta noite é: quem tem ouvidos, ouça. Durante alguns dias, e na verdade já há um bom tempo, todo esse processo que nós passamos aí da pandemia, nos levou a analisarmos muitas coisas da palavra de Deus, e dentre elas, principalmente no âmbito da teologia, a escatologia, que é o estudo do final dos tempos. E no livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele por 8 vezes, ele cita esta frase, especificamente desta maneira: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Falando às 7 igrejas da Ásia, a Ásia Menor. E nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, também por 8 vezes, Jesus cita esta frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vivemos um tempo em que, naturalmente, nós ouvimos muitas coisas, mas precisamos filtrar o que ouvimos. Somos envolvidos por muitos aparelhos, principalmente midiáticos, a mídia, de informação, e em sua maioria informações de terror, porque eles ganham ibope. Quanto mais eles expõem a mentira, o terror, a falsidade, o engano, mais eles crescem. E as pessoas que estão recebendo, elas são envolvidas de tal maneira que brigam, matam, odeiam, porque acreditam que aquilo que elas estão recebendo é a verdade. Mas Deus é tão bom que Ele nos deu 2 ouvidos. Amém? E uma boca. 2 olhos. Para que possamos ver, raciocinar, sentir e escolher o que vamos fazer.
praticar ou não. Mas precisamos saber que aquilo que vamos praticar haverá um resultado. Porque toda ação gera uma reação. Toda semeadura gera uma colheita. Podemos escolher o que vamos semear, o que vamos plantar. Mas jamais Deus nos concederá o direito de escolher o que vamos colher. Porque Deus é fiel na sua palavra, e Ele diz que aquilo que o homem semear, justamente isso que ele vai colher. Tem um texto na palavra de Deus, uma parábola de Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que nos diz da seguinte maneira: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira da praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouve. Ele está mandando o quê? Ouvir. Eis que saiu a semear o semeador, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 60, a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase é uma expressão que aparece em diversos contextos, como eu já disse, na palavra de Deus. E, por exemplo, Jesus foi um que citou várias vezes, o apóstolo João também. E ela é uma chamada de atenção, convidando as pessoas a prestarem atenção e compreenderem o que está sendo dito. É como um lembrete para que estejamos atentos e sensíveis às mensagens que nos cercam. Somos cercados de muitas mensagens, mensagens ocultas, mensagens subliminares, mensagens expostas, mensagens visíveis. Nós somos expostos, elas estão à nossa volta. E depois nós vamos falar um pouco sobre esse texto. Independentemente do contexto específico em que a encontramos, acredito que essa frase nos convida ou nos chama, nos traz a consciência a abrirmos os olhos, mas também principalmente abrirmos os ouvidos e aprender. Às vezes, as mensagens mais importantes estão nas entrelinhas, esperando serem percebidas por aqueles que têm ouvidos para ouvir. O apóstolo Tiago, em sua epístola, sua carta, no capítulo 1,
No versículo 19 ele diz: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos, para nós ouvirmos mais, falarmos menos. E às vezes, pelo muito falar, trazemos problemas. Eu gosto de falar. Alguns costumam dizer: misericórdia, se Deus não tivesse cortado sua língua, hein? Jesus! São aquelas pessoas que nos amam, né? Elas costumam dizer essas frases, né? E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer dizer, quando nós deixamos de cumprir a palavra, nós estamos nos enganando. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a uma pessoa, um homem que contempla no espelho o rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Eu louvo a Deus porque, desde que essa igreja começou aqui, podemos dizer que ela ouve a palavra de Deus, porque ela é exposta deste lugar. Além deste lugar, ela é exposta também nos pequenos grupos, nas células, nos GPS, para que possamos aprender, para que possamos ter conhecimento. Mas muito além do conhecimento, porque eu conheço muita gente que tem bastante conhecimento, mas faz tanta besteira. Lucas disse aqui que sobre a sabedoria. A sabedoria é que pode dar a base para aplicar o conhecimento. Porque se você tem conhecimento, mas não tem sabedoria, você vai usar o conhecimento de maneira errada. Não basta escutar, não basta ouvir somente, é necessário aplicar aquilo que está ouvindo. Jesus, em suas parábolas, ele usando esta parábola, ele fala sobre a semente. A semente é a palavra, nossos ouvidos, isso é uma comparação, tá? Uma ilustração. A semente é a palavra, nossos ouvidos, a terra onde a semente deve cair e frutificar. O semeador é aquele que ouviu a palavra e saiu a semear. O semeador sou eu. É você, somos nós, que ouvimos a palavra e saímos a semear essa palavra. E esta palavra, ela é poderosa para ela fazer, onde não há nada, ela faz tornar alguma coisa, ela restaura, ela transforma, ela purifica, ela capacita, ela dá o comando com autoridade.
Você vê, às vezes, uma pessoa tão simples, sem nenhum conhecimento cultural, mas até os demônios, quando ela tem temor a Deus, até os demônios a respeitam. Vi certa vez uma pessoa que estava num ambiente e, de repente, uma outra pessoa ali começou a manifestar um espírito e fazendo algumas palhaçadas, algumas coisas, e algumas pessoas que estavam ali, crentes, começaram a gritar, e glória a Deus, e aleluia, e está repreendido, e o sangue de Jesus, e não sei o quê, e começou a formar aquela multidão. E essa pessoa, na sua simplicidade, disse: ei, para de barulho. É só dizer para esse demônio: sai em nome de Jesus, e ele vai sair. Na mesma hora a pessoa caiu e ficou lá como se estivesse desmaiada. Ele foi lá e levantou aquela pessoa, e a pessoa disse: o que houve? Porque não é pelo muito saber, é pelo muito confiar, acreditar. É por estar em comunhão com Ele, é por ouvir o seu comando, é por aceitar a sua determinação, é por estar envolvido com esta palavra, que traz verdadeiramente a autoridade, a capacidade para que você possa, em nome de Jesus, dar uma ordem e esta ordem acontecer. A questão é que alguns de nós possuímos ouvidos como se fosse uma estrada de ferro, muito duro, não é receptível à palavra, à semente. Outros possuem ouvidos onde o solo tem muita pedra. Eu não sei quais são. É claro que na vida que nós vivemos é um processo. E eu tenho dito que todo processo é importante, porque ele te conduz ao propósito. Você só pode chegar ao propósito se você passar pelo processo. Todo deserto possui um oásis. Você nunca vai chegar direto ao oásis se você não passar pelo deserto. Algumas pessoas exclamam: o deserto da minha vida está terrível. Tá não. É porque Jesus está te ensinando. Ele não precisava, mas ele foi para deixar o exemplo para nós, que precisamos parar, nos retirar, precisamos sair um pouco do meio, do ciclo, do ambiente, do pedregulho, daquilo que pode nos machucar os pés, e parar para Ele, para ouvi-lo, para clamar, para conversar, para dialogar com Ele. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. E através desse momento de comunhão, de intimidade, é que você recebe a unção, a capacidade. Não para ser melhor do que A ou B. Pelo contrário, a humildade é que faz você crescer. A Bíblia diz, na própria epístola de Tiago, que os humilhados, os humildes serão exaltados, os orgulhosos, soberbos, serão humilhados.
Eu não sei qual é a pedra que está te impedindo de caminhar. Não sei qual é a pedra que está machucando seu coração. Mas saiba, o Espírito de Deus diz, quantas vezes o anjo tem procurado passar um bálsamo no lugar da ferida, onde você está sendo machucado, mas você não consegue parar para ele, você não consegue ouvi-lo. Filho, filha, deixa eu passar o bálsamo nessa ferida. Essa pedra, ela vai sair, ela vai ser vencida, você vai conseguir ultrapassar. Mas uma coisa eu te digo, nesta noite, ainda esta noite, Ele pode te trazer um livramento, Ele pode te trazer a solução, Ele pode te trazer aquela palavra que você está achando que vai ser impossível. Olha, Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. E se Ele pode, e você está nele, você também pode. Você crê nisso? Então diga comigo, eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Amém? São 4 tópicos que Jesus usa nesse texto, falando sobre a semente que caiu à beira do caminho, sobre a semente que caiu entre as pedras, sobre a semente que as pessoas que têm os ouvidos difícil, duro, estão cercados por uma forte vegetação e que impede de que a semente possa brotar. Quais são as vegetações, o mato, a erva daninha que está cercando o seu agir, o seu viver? Espinhos, tem espinhos por aí? Na sua caminhada cristã, na sua fé, tem espinhos? São importantes para te ensinar a fugir deles. Essa semana, sabendo que eu ia ter essa responsabilidade, é claro, a gente não é só quando isso acontece que a gente tem que estar prudente, vigilante. Mas me aconteceram alguns lances de eu ouvir um bocado de desaforo. E eu, na mesma hora, eu sei o que é isso. Eu digo, para com isso. Faz isso não. Fui dar conselho a uma pessoa e a pessoa, meu Deus, disse que eu não tinha que me meter na vida dela. E claro, isso é coisa de família, né? Naturalmente. Depois liguei para um outro e digo, para que ameaçar? Faz isso não. Não, porque comigo... Não, calma rapaz, olha aqui, deixa eu falar com você. Você fala tanto no nome de Deus, está falando em ferir. Aliás, na verdade, você não está nem falando em ferir, você está ferindo, porque as palavras que você está usando está machucando o seu próximo. E machuca até aqueles que estão ouvindo, que não tem nada a ver. Então, para com isso. Claro, no privado, né? Ele fez no grupo, né? E eu falei, está errado. Mas ouvi um bocado de coisa que, né, não queria ouvir, mas é isso mesmo. Eu sei que a semente da minha atitude ficou.
Porque no passado ele me conheceu e jamais tomaria a ousadia de dizer o que ele me disse. No meu passado. Mas eu sei que a minha atitude vai gerar nele, na consciência dele, aquele momento em que ele vai dizer: uau, o cara não reagiu, não falou nada, não foi grosso, não foi, pelo contrário, me aconselhou, me tratou bem. São as vegetações que estão à sua volta. Sabe, queridos, dentro da nossa casa, às vezes existem algumas ervas daninhas que machucam, que ferem, alguns espinhos. Aqui, reage não. Jesus está vindo aí. Não vai demorar muito. Ah, apóstolo, eu estou ouvindo isso aí há 2000 anos. Você está antigo, hein, rapaz? Está ouvindo aí há 2000. A história, né, conta que há 2000 anos ele falou que havia. Pois é, para ele, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ele não é limitado a tempo, a espaço. Ele é o Senhor. Ele é o Criador. Ele é o autor e consumador da sua vida. Você está aqui, como disse o irmão Lucas, estamos aqui porque Ele interviu, Ele entrou com providência, Ele pagou o preço, alto preço da condenação que era para mim e para você, que na verdade nós nem existiríamos. Mas Ele pagou para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Ele está te olhando agora. Essa semente caiu no meio da vegetação e tinha espinhos. E eu tenho estado às vezes na roça, né? Plantando algumas coisas e limpando, capinando algumas fruteiras, e aquilo ali tudo é experiência para mim. Eu fico analisando muitas coisas ali, uma formiga, alguma coisa assim, um bicho, eu fico analisando e pensando: meu Deus, tudo isso foi o Senhor que fez. É claro que algumas coisas, né, ela nasce da própria situação, do pecado que gera no mundo, na terra, né? Então gera algumas situações, algumas coisas que realmente Deus não intervém, não teve parte, mas Ele permite, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável, mas existe também a vontade permissiva. A vontade perfeita é que tudo seja bom, bonito, né? Tudo seja realmente paz, alegria, felicidade, tanto que Ele preparou para mim e para você. Está esperando para nós lá, está nos esperando chegar. Está tudo preparado. Ele não disse isso lá no Evangelho de João, né? Não se preocupe o seu coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, vou lhes preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para levar vocês para que estejam comigo. Está pronto, está preparado para mim, para você, alegria. Estava orando uma certa madrugada, e fui arrebatado, saí do lugar onde eu estava, ajoelhado, e tinha uma laje, uma grossura assim, uma espessura da laje de uns 30, 40 centímetros, e eu,
passei naquela laje, eu não sei como é que meu pescoço espichou tanto, né? Porque eu fiquei com o corpo para baixo da laje e só a cabeça para cima. Meu Deus, quando eu passei, quando eu abri os olhos, que eu olhei, não tem como mensurar, não tem como dizer o que era e como era. Era algo assim tão maravilhoso, tão esplendoroso, tão glorioso, que eu fiquei extasiado. Essa é a palavra correta. E depois eu me encontrei novamente ajoelhado e orando. Voltei ao meu natural. Alguns momentos que a gente tem com Deus, né, e a gente realmente... são experiências que te dão base para você vencer as dificuldades e permanecer fiel a Ele, permanecer firme com Ele. Agora, existe um preço para você ter comunhão com Ele, existe um preço para você galgar algumas experiências espirituais, existe um preço. O preço é você limpar a erva daninha que está próxima a você, é você não se deixar envolver por ela. São trepadeiras, são laços, são prisões que envolvem. E você precisa realmente limpar para que realmente possa a fruteira produzir, a semente brotar, gerar. Por isso, são vegetações que envolvem a nossa vida, a nossa volta, onde estamos, por onde passamos. É no trabalho, é na escola. São vegetações que, às vezes, nós até acreditamos, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, filhos de Deus. Acreditamos que estamos certos, quando na verdade estamos sendo coniventes com coisas demoníacas, malignas, dentro da nossa própria casa. Por quê? Porque liga um aparelho e fica ali, curtindo com aquilo ali, e vendo o que não deveria estar vendo, ouvindo o que não deveria estar ouvindo, e tendo prazer naquilo ali, está sendo conivente. Um conselho que eu te dou: desligue o seu aparelho de canal aberto, escolha na mídia social o que você deve ver, o que você pode ver, porque a mídia aberta, ela só quer trazer para você, entrar dentro da sua casa para trazer demônios para dentro da sua casa. Eu não acredito que crente veja determinados programas que passam aí nessa mídia aberta, né? Porque não deve. Eu não acredito que um cristão tem coragem de assistir, por exemplo, um BBB. Não cabe dentro de mim. Não dá para assistir determinadas coisas, queridos. Pelo amor de Deus, somos servos de Deus. A nossa mente é a mente de Cristo. Como é que eu posso estar sendo conivente com coisas que está abrindo espaço para demônios sentar no meu sofá e ficar à vontade ali, festejando, se alegrando junto comigo naqueles momentos ali? Não dá para acreditar. Algumas pessoas dizem que é porque eu estou velho. Mas o pastor Renan então está também, porque eu já vi ele pregando aqui, falando um monte de coisa aqui. E eu quero agradecer a vocês, porque vocês têm pregado a palavra. Vocês têm ensinado a igreja. E isso muito me alegra, me honra, por saber que não foi em vão que nós trabalhamos. Valeu a pena. Continue, meu filho. Continue. Vale a pena.
Quando eu vejo o Lucas aqui, eu digo, rapaz, quem te viu, quem te vê. A outra semente, ela caiu em quem tem um bom ouvido. Ouviu e estava pronto para receber a semente. Ela caiu em boa terra. E automaticamente, quando cai em boa terra, qual o resultado? Produção. Vai gerar, vai produzir. É automático isso. E tem uma coisa, hein? Observe, as outras três sementes caíram em lugares que não eram coniventes. Mas observa, não tem diferença da semente e não tem diferença do semeador. A semente é a mesma nos 4 episódios, nos 4 lugares. A semente é a mesma. O semeador é o mesmo. Eu, ele, ela, nós, vocês, né? São os mesmos semeadores. Quais? Aqueles que ouviram e era boa a terra e a semente caiu e começou a frutificar, a gerar, a produzir, automaticamente vai alcançar. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está na comunhão com Deus, só em você passar, demônios são expulsos. Não sei se já aconteceu com você passar perto de pessoas, as pessoas tomam um susto, olhar e ficar assim, te olhar, admirado. Alguma coisa saiu dela e ela percebeu que você é importante, que você é diferente. Tem alguma coisa em você que é diferente do que está nela. Por quê? Porque há uma unção. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Tá? Você sente? Você tem certeza? Então aplauda ele. A semente não é diferente, o semeador não é diferente, o lavrador não é diferente. Você sabe o que é diferente? Não é a mensagem, nenhum deles, né? O que é diferente são os meus e os teus ouvidos. Como é que eles estão recebendo, ouvindo esta palavra? Às vezes nós escutamos, mas não ouvimos. O próprio Jesus, eu vou adiantar um pouco aqui. O próprio Jesus, aliás, o próprio Deus, em seus mandamentos, foi a primeira coisa que ele, quando chamou Moisés, que foi dar os mandamentos para Moisés, Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 ao 9, ele diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em que guardes os mandamentos, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e você vai ensinar aos seus filhos, e falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também as atarás por sinal na tua mão e na tua fronte, na tua mão.
Na tua fronte, aonde você estiver, tem textos da palavra de Deus para você ler. Faça isso na sua casa, na sua geladeira. Em vez de colar um monte de figurinha, de bonequinho, coloca lá textos bíblicos. Ah, mas é tão bonitinho os bonequinhos. Mas o texto bíblico te dá poder, te dá autoridade. Quando você precisar de uma palavra, é aqueles textos que estão na tua fronte, que estão diante dos teus olhos, que o Espírito vai trazer a lembrança, e você vai dizer: a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, e há poder no nome do autor e consumador da minha fé. Ele vai me dar o livramento, Ele é a autoridade na minha vida. É isso que temos que fazer, parar de criancice. A Bíblia diz que quando nós éramos meninos, fazia as coisas de menino. Agora que somos adultos, temos noção, temos consciência de que precisamos de salvação, precisamos sair deste mundo caótico e tenebroso, e que há uma cidade maravilhosa nos aguardando, nos esperando, e vamos morar lá. Diz aí para a pessoa que está do seu lado: não sei se você vai, mas eu vou. Vamos morar lá. Em nome de Jesus, não sei se você vai. Vamos morar lá. Diga isso alto para o diabo ouvir. Nós vamos morar na mansão celestial que Ele preparou para nós. Axarabassuma. Xemaxaramassúria. O escritor dos Provérbios, capítulo 8, verso 32 ao 35, diz o seguinte: agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouve a correção e sede sábios, e não a rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor de Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Eterno. Jesus nos ensina a sermos ovelhas, verdadeiramente ovelhas, porque Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque elas me conhecem. O salteador elas não seguem, porque elas não o conhecem, mas elas ouvem a voz. Você é um filho de Deus. Você não foi criado para ir para o inferno. Você foi criado para morar com Ele no céu. Ele te ama de tal maneira que, se você fosse a única pessoa que vivesse aqui, Ele teria pago o mesmo preço que pagou para te redimir, assim como me redimiu, como nos redimiu a todos nós. Ele faria a mesma coisa. Larga essas besteiras, essas ervas daninhas, larga elas de lado. Deixa essas picuinhas: eu não gosto de fulano, eu não falo com Beltrano, eu não vou com a cara de ciclano. É claro que você não vai, você tem que ir com a sua. Para com isso. Isso é coisa de erva daninha, erva maldita, erva ruim. E o pior de tudo é que às vezes nós temos que deixá-las, temos que estar no meio delas. Temos que deixá-las junto ali. O que Jesus falou sobre o trigo? Ele plantou o trigo. De noite veio o inimigo e semeou o joio.
Mestre, quer que nós vamos lá, arranquemos? Não, tem erva daninha que você tem que crescer junto com ela. Sabe por quê? Porque ela que vai dizer a você se você é vencedor ou derrotado. Está ali. Deus não vai tirar. Ele vai deixar ali. Tem coisas que Deus não tira da nossa vida, que é para nós aprendermos a permanecer fiéis, a permanecer firme na fé, porque é só pela fé que nós alcançamos o propósito de Deus na nossa vida. Nossos ouvidos de maneira diferente são de maneira diferente dos nossos olhos. Sabe por quê? Porque os nossos ouvidos não têm pálpebras. Sabe por que os nossos ouvidos não têm pálpebras? É para que eles fiquem totalmente abertos para ouvir. Até quando você está dormindo, seus olhos estão fechados, mas os seus ouvidos estão abertos para você ouvir. Quantas vezes você nem imagina, o anjo já chegou perto de você e te olhou, e te apalpou, e te acariciou, e você nem percebeu. Quantas vezes ele já te chamou e você não ouviu? Filho, filha, acorda um pouquinho, fala comigo, dobra seu joelhinho, eu queria te ouvir. Você nunca fala comigo, você fala com tanta gente, fala tantas coisas, e às vezes até o que não deveria, e não fala comigo. Fala comigo. Deus anseia te ouvir, Deus anseia nos ouvir de tal maneira que Ele diz que pelo seu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é isso? Um gemido inexprimível. Tem muita gente na palavra que a gente poderia estar apresentando, por exemplo, que não quiseram ouvir e se deram mal. Pilatos ouviu, a própria mulher dele disse: não se envolva com este homem, ele é justo. Está lá no capítulo 27 de Mateus. Mas ele não quis ouvir e deu continuidade àquele processo, ainda que foi necessário, para que nós pudéssemos ser redimidos. Mas ele teve a oportunidade de ser livre. Você quer ver um outro? Esteve junto, participou do mesmo pão, da mesma mesa, do mesmo espaço. E Jesus avisou a ele. Até no último instante, quando ele tomou a decisão realmente de trair Jesus, Jesus ainda disse para ele: Judas, com um beijo tu me traz? E ele assim mesmo foi lá cumprir o propósito dele, que ele escolheu. Ouça aquele que tem ouvidos. Quantas vezes você parou para analisar sobre a sua capacidade de ouvir? Falar menos, prestar mais atenção naquilo que você está ouvindo. A palavra, quando você está lendo, você está ouvindo, porque a sua mente está trabalhando, você está lendo mentalmente. Mas ali o seu ouvido interior está ouvindo o que você está lendo.
Está recebendo. Quantas vezes você já parou para analisar sobre isso? Quantas vezes você faz uso da palavra de Deus durante o dia? Ouça o bom Deus. Ouça o que Ele tem te dito. Ouça as palavras que saem deste lugar. Igreja, se você tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo. Limpa o espaço que Deus te deu para você estar. E viva a vida de comunhão com Ele, para que você possa crescer, aprender e praticar. Pois foi para isso que Ele te criou. E para encerrar, vou encerrar. Vem cá, meu filho. Vem com ele. Não ela. Você está bonito com essa barbinha aí. Lê esse texto aqui. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Para fechar, quem ouve é de Deus. Quem não ouve tem que saber escolher o Espírito da verdade ou o Espírito do erro. Pai, diante da tua igreja, mais uma vez, eu imponho minhas mãos sobre os teus filhos e eu os abençoo. Muitas são as pedras à volta deles. Muitos são os argumentos negativos. Muitos são os laços preparados, tentando impedi-los de continuar, de caminhar. Mas eu profetizo agora, que em nome de Jesus, toda pedra será retirada, todo laço será desfeito, todo joio, ainda que esteja próximo, mas não vai atingi-los, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E este trabalho, esta obra, esta igreja, ela vai galgar aquilo que foi prometido desde o início do seu fundamento, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro.